Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? A tia espera que todos tenham passado um ótimo final de semana, né? Vamos dar início a mais uma semana de estudos e hoje a tia colocou lá no grupo, logo cedo, um desafio para vocês, não foi isso? E aí, quem pensou bastante, quem quebrou bem aí a cabecinha, quem queimou os neurônios para responder o nosso desafio de hoje? Vocês gostaram? Foi legal, não foi a interação? Todos participaram? Muito bem. Então, vejam bem, a tia colocou lá no grupo a seguinte pergunta. Descubra. Tânia tinha 34 figurinhas. Deu 12 para Fernanda na segunda-feira e mais 10 na quarta-feira. Com quantas figurinhas Ana ficou? E aí, gente, muitos de vocês me responderam lá que a alternativa seria a letra A, 12. Mas será que é isso mesmo? Vocês leram bem a pergunta? Prestaram atenção no nosso desafio? Vejam bem, a tia colocou um desafio que a princípio vocês leriam e pensariam ser um probleminha matemático. Mas, se vocês lessem com bastante atenção, iriam perceber que é uma charadinha, que aí tem uma pegadinha. Alguns conseguiram descobrir essa pegadinha, não foi? Vejam bem, a tia falou lá no início que a Tânia tinha 34 figurinhas. Tânia. E aí ela deu figurinhas apenas para Fernanda. E a pergunta é, com quantas figurinhas Ana ficou? Eu falei em Ana no início da pergunta, da charada? Não, né? Então, qual seria a resposta aí do nosso desafio de hoje? Seria a letra D. Não se sabe exatamente, porque nós estávamos falando de Ana. Nós queríamos saber com quantas figurinhas Ana ficou, mas em momento algum nós falamos lá no início da Ana. Nós falamos da Tânia e também falamos da Fernanda. Foi legal, não foi? Então, parabéns a todos vocês que participaram, que pensaram, tá? Se não acertaram, não tem problema, né? Fica aí o aprendizado para os próximos desafios, tá certo? Leiam sempre com bastante atenção. Então, ficou aí uma lição para vocês. Sempre leiam com atenção, para que vocês possam interpretar a forma correta do texto, né? Então, ficou essa pegadinha aí para vocês pensarem um pouco nisso, o quanto é importante a gente ler com atenção e trabalhar a interpretação textual. Não é isso? E agora nós vamos para a nossa aula de hoje. Ainda estudando língua portuguesa, tá? Vocês irão abrir aí o livro de vocês na página 230 e vamos estudar hoje o uso dos porquês. Sempre surge aquela dúvida, né? Qual porquê eu vou usar aqui? Será que é junto? Será que é separado? Será que é junto com acento? Será que é junto sem acento? Então, a gente vai saber agora, juntinhos, na nossa aula de português. Então, vamos lá? Vamos começar. Porquê separado e sem acento? Quando é que eu vou usar o porquê separado e sem acento? Prestem atenção. Nós vamos utilizar o porquê separado sem acento em perguntas, tá certo? Ou quando puder ser substituído por que motivo ou por qual motivo. Vejam bem este exemplo e lembrem-se, esse porquê separado e sem acento
vai ser sempre utilizado no início de perguntas, ok? Vejam o exemplo. Por que você comprou este casaco? Se eu pudesse fazer aí uma troca desse porquê pela palavra razão ou motivo, como seria? Por qual motivo você comprou este casaco? Então, quando eu posso fazer essa troca, subtende-se que eu tenho aí, que eu posso aí utilizar esse porquê separado e sem acento. Eu estou fazendo uma pergunta, ele está sendo usado no início dessa pergunta e subtendido fica o sentido de pelo qual, por qual motivo, ok? E o porquê separado e com acento? Esse porquê separado e com acento nós vamos utilizar no final das frases interrogativas, ou seja, no final de alguma pergunta, como no exemplo abaixo. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Então, todas as vezes que nós utilizarmos o porquê para fazer uma pergunta e a gente for utilizar ele lá no final da frase, esse porquê vai ser separado e com acento, certo? Então, porquê separado e sem acento no início das frases interrogativas. Porquê separado e com acento no final das frases interrogativas. Um é ao contrário do outro, ok? E aí nós temos o porquê junto. E esse porquê junto é o porquê que vocês mais usam, sabiam? Sempre que a tia faz uma pergunta a vocês, ou o papai, ou a mamãe, e vocês vão dar uma explicação. É esse porquê, junto e sem acento, que vocês utilizam na resposta de vocês. Então, este porquê serve para dar respostas nas frases explicativas, quando você vai explicar alguma coisa, tá? Por exemplo, comprei este sapato porque é mais barato. Eu estou explicando aí na frase por que eu comprei este sapato. Porque ele é mais barato. Entenderam? Júlia, por que você não lavou a louça? Mamãe, porque eu estava cansada. Então, este porquê aí, junto e sem acento. Ok? E o porquê junto e com acento? Quando nós vamos utilizá-lo? Quando é um substantivo e nós vamos substituí-lo por motivo ou razão. Observe a frase abaixo. Não consigo entender o porquê de sua ausência. Se eu trocar este porquê aí dessa frase por motivo ou razão, se a frase ficar com sentido utilizando uma dessas palavrinhas, então eu sei que eu vou usar o porquê junto e com acento. Observe, não consigo entender o motivo de sua ausência. Ok? Eu pude trocar aí esse porquê por motivo. Não consigo entender a razão de sua ausência. Eu pude trocar aí também por razão. Então, justamente quando eu puder fazer essa troca, eu vou utilizar o porquê junto e com acento. Tá certo? Porquê junto sem acento, quando você está explicando alguma coisa. Porquê junto e com acento, a gente está de alguma forma explicando. Porém, nós podemos trocar pelas palavrinhas motivo ou razão. E aí, usando os porquês e explicando mais um pouquinho, né, pra gente relembrar do início, a tia trouxe essas frases aí. Vejam bem. Porquê separado
e sem acento, nós utilizamos para frases interrogativas, né? Quando nós fazemos perguntas, no início das frases, como a frase do comecinho da imagem. Por que tem acento? Na frase porque sim, esse porquê foi junto e sem acento, porque nós estamos dando uma explicação, tá? Na frase, mas por quê? Eu estou questionando, fazendo uma pergunta e utilizando o porquê no final da frase interrogativa. Então, se eu uso esse porquê lá no final da frase interrogativa, fazendo uma pergunta, eu vou usar o porquê separado e com acento. E aí, o porquê eu não sei. Se eu posso substituir esse porquê junto e com acento por motivo ou razão, já sabe que o porquê a ser usado é esse aí. Então, o motivo eu não sei. A razão eu não sei. Então, o porquê vai ser junto e com acento. Ok? Gente, o assunto não é difícil, só requer atenção, tá? Então, vocês leiam o conteúdo do livro de vocês na página 230 e 231. Leiam com atenção, certo? Para verem mais exemplos. Em seguida, vocês irão responder aí, né? Chegou aquele momento muito legal de saber como anda o entendimento do conteúdo, se você conseguiu, né, apropriar-se do assunto, então vão lá responder a atividade, não deixa a atividade para lá, tá bom? A atividade vai estar na página 232 e 233, sobre o uso dos porquês. Só que nós temos uma outra atividade que é muito importante para vocês, tá? E a gente vai trabalhar a caligrafia, a leitura e a interpretação textual. Então, a tia quer que vocês, lá na página 220, leiam o texto. Leia uma vez, leia 2 vezes, leia 3 vezes no máximo, tá? Para vocês se aprofundarem aí melhor na questão da pontuação, tá certo? Depois da leitura, vocês vão fazer a reescrita do texto no caderno de vocês de português. Tia, mas a gente precisa? Precisa, gente. Por quê? Porque vocês vão estar trabalhando a caligrafia de vocês para melhorar a coordenação motora, para a letra ficar mais firme, né? E aí, vocês estão trabalhando também a questão da estrutura textual, tá? Vocês vão trabalhar aí os parágrafos do texto. Então, observem no início das frases, dos parágrafos, aquele espaço que é dado para se iniciar a escrita, tá certo? Observem tudo com atenção como está lá no texto, para vocês reescreverem no caderno, atendendo aí esses parâmetros, tá? Dos parágrafos, das pontuações, tá certo? Das acentuações nas palavras. Leiam e reescrevam o texto no caderno. Depois, vocês irão trabalhar a interpretação textual, que é o estudo do vocabulário e o trabalhando o texto, que essas atividades vão estar nas páginas 222 até a 224, ok? Depois registrem essas atividades e enviem para a tia, tá bom? Eu vou ficar aguardando as atividades de vocês e a gente volta a se encontrar amanhã na próxima aula. Até lá!